Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e neste vídeo irei falar do filme Abigail, lançado em 2024. Este filme foi dirigido por Radio Silence, que é um trio de diretores que tem trazido excelentes filmes nos últimos anos, como por exemplo VHS, Ready or Not e os novos filmes do Pânico. Eu gosto bastante do trabalho deles e por isso estava ansioso para ver o que estariam trazendo neste novo longa. E hoje vamos conhecer a história do filme e também haverá minha análise sobre a obra. Mas antes já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e comente para ajudar no engajamento. Recado dado, vamos pro vídeo. Esse filme segue uma coisa parecida com aquilo que a gente vê em Reféns do Mal. Em Reféns do Mal, alguns bandidos sequestram um pequeno mancebo, porém percebem que não é o garotinho a vítima, e sim eles, porque o garoto é completamente encapirotado. Aqui é a mesma coisa. Mas o curioso é que o filme estende bastante o mistério de quem é a ameaça. Eu achei isso curioso porque através das previews estava claro que era a menina. Seja como for, nossa história começa com um bando de bandidos safados querendo fazer o famoso sequestro. Eles sequestram essa garotinha chamada Abigail, que gosta muito de balé e tudo mais. O plano era bem simples, pegar a moçoila, pedir um resgate pro pai dela, pegar a grana e gastar tudo em cartinhas de Magic. 7 milhões para cada um, com certeza daria para comprar umas 8 cartas. O cara que era o cabeça da operação se chama Lambert. Ele é interpretado pelo Giancarlo Esposito, que fez o Gus em Breaking Bad. O cara tá sempre envolvido em treta, é impressionante. Os sequestradores, a pedido do próprio Lambert, tentam manter suas identidades desconhecidas uns pros outros. Ou seja, eles não falam seus verdadeiros nomes e nem muito sobre si. Ou pelo menos esse era o plano. Lambert pegou os celulares dos envolvidos na operação, alegando que queria evitar que o pai da sequestrada rastreasse qualquer um deles. Embora houvesse pouca possibilidade de um deles ser rastreado, ele não queria arriscar. Bom, então é isso. A parte mais difícil da coisa já tinha acabado. Agora era só esperar até que o dinheiro fosse entregue. Vamos falar um pouco mais sobre os sequestradores. São 6 ao todo. Temos a protagonista, interpretada pela Melissa Barrera, inclusive ela está trabalhando com o Radio Silence após ter sido demitida de Pânico, embora o filme tenha sido gravado antes dela ter sido demitida. E ela foi demitida devido aos posts controversos que ela fez no Instagram sobre o conflito Israel e Palestina. Aqui ela faz uma mãe que não vê o filho há muito tempo devido a erros do passado. Por isso, inclusive, ela acaba sendo mais legal com Abigail. Ela tenta proteger a garota dos outros bandidos quando estes passam do ponto. Ela também tem um passado de vício em drogas e agora estava se tratando. Por isso, usava doces como forma de lidar com o problema. Temos também Frank, que é um ex-detetive e fez muita merda no passado. Ele é o sujeito mais detestável entre todos ali. Os outros sequestradores são mais carismáticos. Aliás, o filme aposta muito no humor e eu acho que consegue muito bem ser efetivo nesse sentido. Temos o Elon Músculos, na boa, esse cara é muito a cara do Elon Musk. Ele é um cara meio burrão, super forte e tals. Sam é a garota hacker do grupo. Ela foi crucial para quebrar o sistema de segurança, o que permitiu sequestrar a garota. Rickles, por sua vez, não tem muita personalidade. Ele é meio lacônico, mas há uma tensão sexual entre ele e a personagem da Melissa Barrera. Então tem isso. Por fim temos Jim, que é interpretado pelo ator Angus Cloud. Inclusive esse ator faleceu em julho de 2023 e este foi seu último trabalho. No final do filme é feita uma homenagem a ele. Aqui o personagem Jim é um cara completamente chapado, doidão e tudo mais. Ele funciona muito como alívio cômico e o ator mandou super bem. Apesar de ficar claro que não deveria falar muito sobre si, uns pros outros, do nada eles começam um jogo onde o objetivo é tentar adivinhar sobre a identidade de cada um. A Joey, que é o nome da personagem da Melissa, mete uma Sherlock Holmes, falando sobre todo mundo e tals. O que simplesmente não é uma boa ideia, né, minha amiga? Melhor todo mundo ficar quieto e esperar as horas passarem. Enfim, os bandidos também são meio burros, né, porque eles não cobrem seus rostos bem em momentos que era importante fazer isso. A Joey, por exemplo, estava encarregada de cuidar de Abigail e seria a única permitida a entrar no quarto da menina para ver como ela estava de tempos em tempos. Só que ela só usa uma máscara que tampa a boca e o nariz. Porra, ela tem esses olhos super expressivos e esse cabelo com um corte diferenciado. Seria fácil para a garota descrever a aparência dela depois. Só que em algum momento os sequestradores, que não sabiam quem o pai de Abigail era, começam a se questionar sobre isso. Eles sabiam que era um ricaço, só não se preocuparam em saber que ricaço. Em determinado momento, Frank entra no quarto da garota e daí ela vê o rosto dele, porque ele foi bem burro e não se preocupou em, sei lá, usar uma daquelas balaclavas e tals. Muito animal realmente. Seja como for, ele pergunta à menina quem é o pai dela, e ela diz o nome Christoph
Lazar. Aí o cocô escorreu pela calça dele, bosta líquida mesmo. Frank simplesmente arrumou suas coisas para sair dali porque ele decidiu que estava fora da parada. Os outros pedem para que ele explique por que está saindo e ele diz que a garota é filha de Christoph Lazar. Todo mundo escorre bosta líquida e fica um cheiro terrível na sala. Eu espero que você não esteja assistindo este vídeo enquanto está comendo. Todos ali conheciam e temiam Lazar. Porém, no fim das contas, eles decidem que por 7 milhões para cada valeria a pena arriscar. Quando pegassem o dinheiro poderiam sumir, começar uma vida nova e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eles ficariam mais atentos a partir de agora. A primeira morte acontece quando Jim, na sua larica da noite, vai assaltar a geladeira. Ele então é atacado por uma criatura muito poderosa que o mata de maneira visceral. Quando Sammy ouve os gritos e vai investigar, encontra Jim sem a cabeça. À medida que os outros veem aquilo, surgem teorias do que poderia estar acontecendo, mas era algo tão terrível que eles não queriam acreditar. Havia uma história de que muitos anos atrás, 3 caras de alto escalão que trabalhavam para Lazar foram capturados pelo FBI. Um dia antes do julgamento, eles foram colocados em um quarto de hotel que estava sendo vigiado por uma enorme quantidade de agentes. Havia guardas na porta e, enfim, todo tipo de proteção necessária. Ainda assim, na manhã seguinte, o FBI encontrou os 3 homens mortos, com órgãos faltando, membros despedaçados e com a cabeça decepada. Essa era a assinatura de Valdez, o assassino mais mortal que trabalhava para Christoph Lazar. Ninguém sabia como Valdez fez tudo isso sem ser notado. Alguns achavam que isso era uma lenda, mas agora o grupo de sequestradores começam a ter dúvidas. Eles pensaram o seguinte: será que Valdez está aqui? Será que um de nós é Valdez? Christoph Lazar tem a nossa localização? Quem sabe ele pegou Lambert e o fez falar onde estamos? Neste momento, Rickles pensa: foda-se essa merda, eu tô fora daqui. Só que daí, brother, ele percebe que a porta da frente está trancada. Mais que isso, um sistema de segurança é ativado, trancando todas as janelas, de modo que se torna inviável eles saírem dali. Joey vai falar com Abigail e a menina diz que Frank, na verdade, trabalha para o pai dela, e ele é Valdez. Logo depois, Rickles é morto e aí o que a Joey faz? Ela vai confrontar Frank. Ele nega que seja Valdez e diz que a menina estava tentando manipular ela. Mas Joey estava acreditando na Abigail mesmo assim. Por fim, todos vão ao quarto da garota e lá Peter tenta atacá-la. Joey defende Abigail e aí todos começam a discutir. Enquanto isso, de repente, a expressão de Abigail muda. Ela retira as algemas de suas mãos enquanto os outros estão distraídos. Eu achei essa cena muito boa e a atriz que faz a Abigail, chamada Alicia Weir, manda muito bem. Ela demonstra um grande leque de emoções, então ela é fofinha, aí depois ela parece frágil em algum momento e também consegue exibir uma psicopatia sinistra. Mostrando-se um capiroto em roupa de balé, Frank se vê obrigado a atirar em Abigail, mas ela se levanta como se nada tivesse acontecido, e daí todo mundo foge dali, deixando-a presa no quarto. Eles percebem que no fim das contas Abigail era Valdez. Como as trancas eram eletrônicas, eles perguntam a Sammy se poderia hackeá-las para abrir passagem, mas ela diz que não, precisaria de um equipamento apropriado. Talvez houvesse uma sala de controle ou algo assim. Os personagens também discutem o que sabem sobre vampiros, de modo que pudessem enfrentar a pestinha de maneira adequada. E aí eles se armam com algumas coisas, pegam estacas, crucifixo, alho. Quer dizer, primeiro a Sammy pegou umas cebolas, aí alguém teve que dizer pra ela que aquilo não era alho. De todo jeito, depois ela pegou a parada certa. Joey não foi junto dos 3 enfrentar a Abigail, porque ela achava que era um péssimo plano. Simplesmente sair na porrada, né, com a garotinha. Não vai dar certo isso daí não. E ela estava certa, porque os 3 sequestradores se lascaram legal. Aprendemos que o crucifixo não funciona, e nem o alho. A estaca funcionava, mas precisava acertar no coração do vampiro, algo que eles não conseguiram fazer. Quando eles voltaram até onde Joey estava, completamente cagados, ela se questiona por que Abigail não os matou. Fica claro para ela que a pirralha estava brincando com eles, mas ela também tinha um plano. Joey percebeu que quando sequestraram a menina, aplicaram uma parada nela que a deixou inconsciente. Aquilo realmente funcionou. Assim sendo, o plano dela era aplicar outra dose em Abigail, que a fizesse dormir novamente. Os personagens começam a procurar por ela, buscando encurralá-la para pôr o plano em prática. Só que eles se separam e vão se comunicando pelo rádio, o que é sempre uma péssima decisão nesse tipo de filme. Sammy acaba caindo numa piscina cheia de corpos. Ela pede ajuda dos outros pelo rádio. E enquanto isso, nosso querido Elon Músculo é atacado por Abigail. Ele acaba escapando da garota, mas se dá mal quando Frank abre uma porta, o que acaba derrubando
ele de uma altura considerável. Finalmente todos estão no mesmo ambiente com Abigail e aí começa um puta embate. Ainda assim, apesar de apresentar super força, vemos que Peter consegue contê-la por algum tempo. Se todos os outros abobados se juntassem para segurar ela, Joey poderia usar o tranquilizador na vampira sem tantos problemas. Seja como for, eles obtêm sucesso administrando o tranquilizador em Abigail, o que a faz ficar inconsciente. No processo, Sammy acabou sendo mordida, e ela se questiona se irá virar vampira. Ninguém tinha resposta. Quando Abigail acorda, ela se vê presa numa cela da qual não pode escapar, mesmo com sua super força. Sammy perguntou à garota se ela vai se transformar em vampira, já que foi mordida, e Abigail responde com um talvez. Eu achei ótimo porque ela é zoeira, ela é sapeca, rapaz. Que traquinagem, não? Não somente isso, como ela revela que ela planejou tudo isso e os trouxe ali. Nunca houve dinheiro, o Lambert trabalha para ela, e todos ali, de alguma maneira, causaram problemas para Christophe Lazar. Agora Abigail estava apenas ajustando as contas. Sammy tinha utilizado suas habilidades de hacker para roubar muito dinheiro e acabou pegando grana de Lazar no processo. Elon Musculus trabalhou para uma galera que estava envolvida com Lazar e roubou o dinheiro deles, que era dinheiro de Lazar em última instância. O ex-detetive Frank estava envolvido na operação que prendeu os 3 homens de alto escalão que trabalhavam para o Lazar. Sim, aqueles da lenda que Abigail conseguiu matar um dia antes do julgamento. Após o acontecido, Frank mudou de nome e deixou sua família para trás. Por fim, Joey, o verdadeiro nome dela é Ana Lucia Cruz, na verdade, e ela trabalhou como paramédica para o exército, até que foi dispensada após se machucar no campo de combate. Depois disso, ela trabalhou ilegalmente para pessoas bem importantes e perigosas, e um dia, quando estava muito chapada, acabou cometendo um erro que matou alguém muito importante para os negócios de Christophe Lazar. Joey, ou Ana Lucia, nunca voltou para seu filho, pois não conseguia suportar os erros que cometeu. Ela queria ganhar esse dinheiro para começar uma vida nova ao lado dele. Bom, fica claro que Abigail era o cão de caça de seu pai, que era encarregada de trazer àquele lugar os inimigos dele para matá-los. Mas havia uma coisa também. Joey percebeu que uma coisa que Abigail lhe disse era verdade. O pai dela não ligava mais para ela, e parte do que a motivava a matar aquelas pessoas era ser uma filha obediente para que seu pai voltasse a amá-la. A pequena vampira oferece uma oferta final para eles. Ela diz que se a deixarem sair da gaiola agora, ela deixaria 2 deles ir embora. Elon Musculus considera fazer isso, mas Joey atira nele. Depois eles decidem ir tratar do ferimento do grandão e deixam Frank sozinho vigiando a vampira sinistra, o que foi uma tremenda burrice. Não deixe uma pessoa sozinho vigiando alguém. Eles deviam ter deixado uma dupla ali. Além disso, deviam ter arrumado algo bastante forte para prender os pés e mãos de Abigail. Ela oferece o mesmo trato ao Frank e ele nega a princípio, mas quando Abigail diz que é uma saída secreta e lhe contaria onde ficava se ele a soltasse, daí ele decide aceitar o trato. Só que ele foi bem burro aqui, né? Porque ele falou: eu não vou te soltar esperando que você vai me contar a parada. Eu sei que você pode estar me enganando. Então ela diz primeiro onde fica a saída, e daí ela pede que ele honre com a parte dele. E sei lá porque o maluco decide realmente ser honesto neste momento e abre a gaiola para Abigail. A vampira exibe sua enorme força, o que faz parecer estranho que ela não conseguiu sair antes, só porque tinha uma tranquinha ali, né? Mas tudo bem. Os personagens lutam contra ela, e Joey quebra umas madeiras numa das janelas, o que abre passagem para o sol. Quando a luz atinge o braço de Abigail, o membro simplesmente explode. Assim os personagens conseguem fugir. Fica claro que a luz do sol era uma excelente arma contra a vampira. Ao mesmo tempo, quando ela voltou para a sombra, seu braço começou a se regenerar muito rápido. Os personagens se refugiam na biblioteca, ficando parados debaixo de um raio de luz que entrava pela janela. Lambert tenta usar a saída secreta que Abigail lhe falou e percebe que foi feito de trouxa. Só que ainda havia um problema. Eles estavam presos ali. E quando anoitecesse novamente, aquela pequena centelha de luz solar iria embora, o que daria toda a vantagem à vampirinha do mal. Sammy tem um plano. Ela disse que se achassem a fonte de energia poderiam dar um reset nela e isso desbloquearia as saídas. Assim sendo, os personagens se movem para encontrar a fonte de energia da casa. Eles se dividem em times. Peter e Sammy vão para um lado enquanto Joey e Frank vão para outro. Só que a coisa fica um cocô sinistro quando Sammy se torna vampira.
A mordida que tomou antes finalmente fez efeito. Ela virou uma marionete de Abigail que a utilizou para matar Peter. Quando Joey e Frank encontram Sammy, percebem que tem algo errado. Na boa, na hora que ela virou vampira, poderiam ter quebrado aquelas madeiras ali do lado, o que faria a luz solar tomar conta do ambiente e matar a vilã. Mas em vez disso eles correm. Ainda assim eles conseguem matá-la logo depois quando a protagonista usa uma bandeja para fazer a luz solar refletir em Sammy, fazendo-a explodir. Logo depois uma saída secreta se abre na biblioteca. Joey e Frank vão por ela e encontram uma sala de controle onde estava Lambert, ele que tinha sido transformado em vampiro por Abigail. Lambert oferece um trato a Frank. Lambert o transformaria em um vampiro, mas diferente de Sammy, ele não seria uma marionete. Frank teria autonomia, mas para isso, após ser mordido, ele teria que beber o sangue de Lambert. A ideia é que após Frank ser transformado, ele e Lambert matariam Abigail e o pai dela, para tomar o império de Christoph Lazar. O ex-detetive aceita o trato e é transformado. Só que ele, em vez de ser um aliado de Lambert, acaba matando este último e sua próxima vítima seria Joey. Só que neste momento Abigail aparece e os dois lutam. Frank se mostra bastante forte e consegue beber o sangue da garota vampira, deixando-a bem fraca. Após cuidar dela, ele corre atrás de Joey. Joey luta contra o vampiro, mas ela não tinha condições de vencê-lo. Quando Frank dá o golpe final nela, Abigail aparece e a salva. A garota vampira diz que estava muito fraca para vencer Frank sozinha. Assim sendo, ela diz que se Joey a ajudasse, ela deixaria a protagonista ir embora viva daquele lugar. As duas unem forças e mais uma vez uma batalha sangrenta se desenrola. Mas por fim, num golpe final avassalador, Joey e Abigail conseguem enfiar uma estaca no coração de Frank, o que o faz explodir em pedacinhos grotescos. Após toda essa intensa luta, o pai de Abigail aparece. Christoph Lazar exibiu uma atitude sinistra em relação a Joey, mas a garota vampira consegue convencê-lo a deixá-la ir embora, visto que a humana tinha salvado Abigail. Joey, completamente banhada em sangue, anda rumo à saída. Eu acho muito bom quando no final ela fala: "Puta que pariu, velho". Fica claro que após passar por tudo isso, ela iria atrás de seu filho a fim de recomeçar sua vida da maneira certa. Bom galera, assim acaba o filme. Eu gostei bastante, eu achei bem divertido e especialmente eu gostei da forma como o humor foi inserido. Realmente o tema de vampiros é bastante batido, então tratar essa coisa com um humor ácido deixa as coisas mais interessantes. Fora que eu gosto bastante desses filmes em que a vítima na verdade se mostra bem mais perigosa que seus algozes. É um tema que geralmente me interessa. No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!